E aqui nós vamos, então, para um sistema daqueles que são os 4 mais, né? Então, tem os sistemas que caem todo ano em vestibular: sistema digestório, respiratório, circulatório e excretor, né? São os 4 tops. Então, nós vamos para um dos 4 tops, tá? Então, primeiro, o que é o sistema, quais são os seus órgãos, né? Suas funções, classificação, e nesse caso tem fisiologia, tá? Então, muito provavelmente essa noite, hoje, discutiremos apenas o sistema digestório, ok? E especificamente a digestão do nosso corpo, a digestão dos seres humanos. Então, a primeira coisa, digestão significa quebra, tá? Então, a digestão ela inclui a quebra mecânica do alimento, a parte de mastigação, a parte de deglutição, que é o ato de engolir, né? E assim a gente particiona os alimentos para descerem para o sistema digestório, e a peristalse, que é um movimento, né, do sistema digestório que vai levando o nutriente para baixo. Quais são os órgãos do sistema digestório? Deem a luz aí. Quais são esses órgãos? A gente faz isso toda aula, né? Todo sistema é formado por órgãos. Então, a gente tem o estômago, intestino delgado, intestino grosso, a boca, né? Isso, o esôfago, né? Então, todos esses compartimentos, o fígado tem uma participação, a vesícula biliar tem uma participação, né? Então, todos esses órgãos aí, depois a gente vai ver um esqueminha, fazem parte. Sim, os intestinos também. Então, a primeira coisa é a digestão mecânica. É uma transformação física dos alimentos. Ao mesmo tempo, em alguns compartimentos, né, no nosso caso, você tem a transformação, a digestão química. Essa é importante, tá? A chamada hidrólise enzimática dos nutrientes. O que é isso? Isso significa que nós vamos trabalhar não só com a parte física, né, das substâncias, mas com a parte química também. E lá no final do intestino delgado e no intestino grosso, o processo de absorção. Então, a função da digestão, ela vai desde a transformação física, a transformação química, até o processo de absorção dos nutrientes, a absorção dos alimentos, de uma certa forma, tá? Então, essa tabela aqui, ela é bem interessante, porque a gente quase nunca pensa nela, apesar de já ter trabalhado com ela há algum tempo atrás. Vocês devem ter visto isso lá no ensino fundamental, quando você fazia a pirâmide alimentar, né? Aí depois, no ensino médio, você viu de novo, tanto na parte de química quanto na parte de física, desculpa, de biologia, no química e biologia, né? Os alimentos, quais são os nutrientes e o que a gente absorve de cada um deles, né? Então, geralmente, o que nós colocamos, né, na nossa alimentação são moléculas grandes formadas por várias pequenininhas, né? São os famosos polímeros. Então, é interessante você reconhecer alguns polímeros e o produto da sua hidrólise enzimática, o produto da sua digestão química, que são os monômeros, os constituintes dos polímeros, tá? Então, a primeira classe, né, a classe dos carboidratos, dos alimentos energéticos, tá? Então, o carboidrato geralmente é energético. Tem alguns carboidratos de reserva, tanto no vegetal quanto no animal. Então, tem o amido, que é de reserva de carboidrato dos vegetais. Tem o glicogênio, que é a reserva, né, de carboidratos dos animais. Essas moléculas, basicamente, são energéticas, né? E são formadas por monômeros que são representados aí pela glicose. Então, um polissacarídeo é formado por vários monossacarídeos. Quando você pega lá uma macarronada, um arroz, ou seja, um alimento de origem vegetal, geralmente, e coloca na boca, você está ingerindo um polissacarídeo.
Aí você vai fazer a digestão mecânica, e aí, respondendo ao chat aqui, você vai fazer a digestão química, hidrólise enzimática, transformação química desse alimento, que de um polímero passa a ser um monômero, né? A gente pode fazer uma pequena representação, ó. Um polímero, tá? Um polímero é uma molécula formada por vários monômeros. Então, polímero é formado por monômeros. Aqui, ó, os monômeros. Que são as molequinhas separadinhas, tá? Para eu fazer essa conversão em polímero em monômero, vai acontecer a hidrólise enzimática. Tem uma transformação por meio das enzimas. Esses monômeros, né, respondendo ao chat também, são os produtos que serão absorvidos. São os caras que vão sofrer a absorção, tá? Então, a proteína é um polímero, tá? A hidrólise enzimática, transformação química, digestão química, até os seus aminoácidos, que são os monômeros, que são os produtos dessa digestão enzimática, dessa digestão química, que serão absorvidos, tá? Eu não entendi essa última pergunta aqui. Então, digestão química passa para... depois que passa a digestão química, parou a digestão química, aí o produto é a absorção. Então, as proteínas são digeridas em aminoácidos. Os carboidratos em monossacarídeos, como a glicose. As gorduras são quebradas, né, em ácidos graxos e glicerol. Aqui a gente tem as moléculas grandes, os polímeros, e o que é absorvido são os monômeros. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são digeridos, quebrados e absorvidos na forma de nucleotídeos. Então, para todos os polímeros, ocorre a hidrólise. Isso mesmo, tá? A hidrólise é enzimática, não é só a hidrólise, porque a hidrólise é quebrar na água, mas a enzima que faz a participação, tá? Então, peristalse, que estão perguntando, é o movimento do sistema digestório em fazer os alimentos passarem pelos compartimentos, pelos órgãos, tá? Então, o polímero é uma molécula grande, tá? Então, são polissacarídeos, são gorduras, são proteínas, são os DNAs e RNAs que a gente come, formados pelos monômeros da tabela da coluna da direita. Então, cada vez que a gente come um bife, por exemplo, um bife ele tem ácidos nucleicos, proteínas e lipídios. Ao longo do sistema digestório vai ocorrendo a quebra mecânica e a quebra química, que é a hidrólise enzimática, para a gente absorver dos lipídios da carne, ácido graxo e glicerol, das proteínas, o aminoácido, e do DNA e do RNA, os nucleotídeos, tá? Então é como se eu tivesse aqui, ó, o alimento, uma molécula grande, formada por várias pequenininhas, mas a absorção só acontece entre as moléculas pequenininhas, tá? Isso, estão comentando aqui sobre a celulose. A celulose, a gente não faz absorção. A celulose, né? Celulose, ela entra no ranking de nutrientes chamados de fibras, tá? Só que a gente não faz a quebra da celulose. Apesar de ela ter uma função, né? Apesar da fibra alimentar ter função, como, por exemplo, aumentar a motilidade intestinal, agregar moléculas de lipídio que vão ser eliminadas para diminuir, né, a absorção dos lipídios e tal, ela não é absorvida porque nós não temos a enzima chamada de celulase. Tá? Então, tem uma enzima chamada de celulase que só existe em bactérias, tá? Só algumas bactérias e alguns protozoários que conseguem produzir. E aí, por exemplo, quando a gente pega uma vaca, né, como consumidor primário, ela tem um mutualismo, uma relação ecológica com algumas dessas bactérias e protozoários dentro do sistema digestório dela, que fazem a digestão de celulose para ela, tá?
E aqui embaixo, ó, a última linha da minha coluna, eu coloquei água, sais minerais e vitaminas. A absorção já é sem hidrólise. Por quê? Porque essas substâncias, elas já são pequenas o suficiente. Elas já são monômeros, tá? Então aqui, ó, água, sais minerais e vitaminas são absorvidas do jeito que a gente ingere. Já são monômeros, tá? Então, é que a questão aí, né, Calil, essa pergunta sua, que toma a lactase para digerir, não seria assim. Quando a gente faz a ingestão de lactase, lactase é uma enzima, tá? E que ela não é sua. Então, assim que passa pelo sistema digestório, a gente faz uma digestão parcial dela, né? O problema é que a digestão da celulose, ela depende de vários processos, não só químicos, como a presença da celulase, mas também de mecânicos que a gente não faz, né? E isso, exatamente, estão falando aqui no chat, né? O cupim, né? Isso, é um processo mais complexo. Por isso que, por exemplo, no estômago dos ruminantes, aquele alimento vai para a boca, volta, ele fica ruminando para fazer a digestão mecânica de forma mais eficiente. A gente não conseguiria, né? Até pela nossa estrutura dentária, fazer a quebra mecânica da celulose. Aqui alguém comentou, né, aqui no privado, que o cupim, né, que tem a bactéria, exatamente, essa é a ideia. Apenas a água é monômero? Não, ó. A água, sais minerais e vitaminas já são ingeridos como monômeros, já são monômeros. A água, os sais minerais e as vitaminas. Então, não precisam passar por hidrólise enzimática, não precisa passar por processo químico, tá? Tudo bem, queridos? Então, a digestão envolve transformações físicas, transformações químicas para os alimentos serem absorvidos. Se você entendeu direito, por favor, né? E ainda mais se você for trabalhar na área da saúde, não troque as sondas para a alimentação intravenosa, né? E a sonda nasogástrica, entendeu? Quando o paciente está internado com uma sonda nasogástrica, que vai do nariz até o estômago, o que que a gente coloca na alimentação dele? A gente coloca isso aqui, ó. A gente coloca o polímero, molécula grande, se coloca em baixa quantidade, que é para fazer o sistema funcionar, né? Se você tiver uma pessoa há muito tempo desacordada, sem uma alimentação, né, no próprio sistema digestório dela, ele vai parar de funcionar. Muito, muito complicado isso. Então, um pouco de alimento você coloca na sonda nasogástrica. Se eu vou fornecer para ele alimentação intravenosa, eu tenho que colocar os monômeros, tá? Se eu colocar um polissacarídeo intravenoso na pessoa, ela tem... esqueci o nome agora, mas vai acontecer... Puxa, enfim, né? Você tem um entupimento lá dos vasos sanguíneos, tá? Isso, vai acabar falecendo, né? Já aconteceram várias vezes isso. Enzima, o que que é enzima? Enzima é uma proteína, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Ela toma uma temperatura específica, um pH específico, fazendo ligações, né, e quebras com os nutrientes. Lipídios é o mesmo que misto? Não. Ó, lipídio, os carboidratos são geralmente energéticos, apesar de terem carboidratos estruturais, como a celulose. Os lipídios são energéticos, né? São estruturais, lipídios formam membrana plasmática, e também são reguladores, existem hormônios lipídicos, tá? Então, um alimento por sonda intravenosa e nasogástrica, tá? É... Gordura é lipídio, gordura é lipídio. Vasodilatação, não entendi esse comentário que alguém mandou aqui para mim.
Vasodilatação é dilatação dos vasos sanguíneos, não tem. Não entendi. Depois você me fala aí melhor. Classificação, tá? Com função, né? A gente viu o sistema, a função, agora a classificação, depois a fisiologia. Então, a primeira coisa que a gente faz é classificar as digestões de acordo com os locais em que elas ocorrem, tá? Então, a gente tem lá a digestão intracelular, vai. Me diga onde acontece a digestão intracelular. Intra significa dentro, né? Intra, então vai acontecer dentro da célula, tá? Dentro da célula. Aí tem uma digestão, ó, extra-intracelular, que ela começa fora e termina dentro da célula. E tem uma outra que depois eu vi aí, que é a digestão extracelular, que é totalmente fora da célula, tá? Veja, a digestão acontece dentro da célula no caso dos animais que não têm órgãos para fazer a digestão, tá? Porque assim, apesar de ser um tipo de digestão, e para quem o ter ser muito eficiente, a digestão intracelular tem os limitadores, né? Então pensa comigo, se a digestão vai acontecer dentro da célula, o alimento não pode ser maior que o quê? Não pode ser maior que a célula, tá? Então o alimento tem que ser sempre menor que a célula, tá? Então imagina sobreviver de uma forma em que o alimento que você adquire é sempre menor do que a célula, tá? Então, lógico, para os seres que fazem isso, funciona bem, mas eles têm essa limitação, né? E são dois indivíduos, ó. Sempre que você tiver um unicelular, um protozoário, né? Não é do reino animal, porque o reino animal são todos pluricelulares, e os poríferos, que não têm órgãos nenhum, eles não possuem sistema digestório, as esponjas, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? A comidinha, ela vai ter que cair dentro dessa célula que eles têm, chamado coanócito, tem que acontecer a quebra dentro da célula e vai passar para as outras por difusão, né? Então, o alimento tem que ser sempre menor do que a célula, esse é um limitador. Esses animais são filtradores, se comparados lá na água, são sésseis na sua forma adulta, e a comida é sempre micropartículas que estão na água, tá? Então, para ele funciona bem, para a gente não seria tão eficiente, tá? O segundo grupo, que é a digestão extra-intracelular, não confunda, não é intra-extracelular. Não tem como ela começar dentro e terminar fora. Ela é extra-intracelular, começa fora e termina dentro, tá? Vai aparecer em dois grupos, dois filos, os quinidários e os plateumintes, tá? A água-viva e a planária, que são animais que têm o sistema digestório incompleto, só tem boca. Então, o que que tem que acontecer aqui, ó? Tem que acontecer o seguinte, o alimento vai entrar, ó, pela boca da água-viva, nesse estômago primitivo que ela tem, e vai começar a digestão aqui dentro. Já complemento já as perguntas, tá? Vai começar a digestão aqui dentro. Aí, vai passar para as células do corpo dela, ó, e terminar a digestão dentro de cada célula, tá? O alimento, inicialmente, pode ser maior do que a célula agora. Ele não precisa comer coisas microscópicas, mas tem que caber nesse orifício. Tem que caber aqui no que a gente vai chamar mais para frente de cavidade gastrovascular, tá? Então, começou fora da célula, terminou dentro da célula. Pode comer um pouquinho mais. Aí, só quando acaba a digestão, o que não for digerido vai sair daqui e ele vai poder comer de novo, né? Tanto se discute, por exemplo, aquele movimento da água-viva de fazer assim, ó, que é pouco eficiente, né? Se você for pensar
em arrasto, em cinemática e tal, o movimento ele é menos eficiente. Mas aí o que acontece? Quando esse cara nada, ele nada para comer. Por quê? Porque as partículas de alimento que estão por aqui, ó, ao redor dele, conforme ela faz o movimento, são atraídas para a boca. Que tem os tentáculos, tal, que ajudam na captura de animais maiores, né? E esse direcionamento é para a boca. Então, por isso que a água-viva nada, a água-viva nada dá para comer, tá? Então, ó, perguntaram o que é hidrólise de novo. Hidrólise é a quebra química dos alimentos. Isso acontece na forma enzimática, com a atuação de enzimas apenas, tá? Uma transformação química. As enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, então elas têm que participar de todas as reações do corpo, tá? Quando a gente fala de digestão intracelular, ou porque ela é totalmente intracelular, como no primeiro caso aqui, ou quando ela é parte extra e parte intracelular, tem lisossomo participando do processo, que é a organela que faz a digestão, tá? Por eles terem esses alimentos pequenos, isso diminui a sua reserva energética? Não. Mas isso pode limitar, por exemplo, a dispersão geográfica. Por exemplo, se você pega um indivíduo que é um porífero, uma esponja, tá? Se ela tem uma certa eficiência na filtração do alimento, ela não consegue ficar em regiões que têm baixa composição química nutritiva na água. Entendeu? Então, por exemplo, numa região que você tem uma baixa produtividade primária, ela não consegue sobreviver porque a eficiência digestiva dela, digestória dela é menor. Então, geralmente, elas estão em regiões com muitos nutrientes, áreas de ressurgência e outras coisas, tá? Existe digestão que não depende da célula? Lógico, a nossa. A nossa digestão é totalmente extracelular. E isso é uma vantagem evolutiva e não é só a nossa, de vários outros animais, né, de vários outros filos, de todos os outros, a partir do nematelminte, ó. Então, nematelminte, anelídeo, artrópode, molusco, equinoderme e cordado, a maioria dos filos tem digestão fora do corpo, desculpa, fora da célula. Então, pergunto. Ixi, amor, peraí, que eu tô na página, acho que é 35, 36, tá? Alguma coisa por aí. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Alguém compartilhou comigo a água viva imortal. Tem uma água viva que eles chamam de imortal, mas é pelo seu ciclo reprodutivo, tá? Ela pode mudar de estágio de vida. É uma pergunta interessante aqui, uma pergunta de vestibular. Ó. Como que a poluição influencia nessa composição química que esses animais césseis da digestão intracelular precisam? Vamos pensar que a gente precisa ver qual tipo de poluição, né? Então, por exemplo, numa praia que você tem muita matéria orgânica, esgoto, que é uma poluição, esses caras conseguem sobreviver melhor. Eles podem até ser bioindicadores. Então, com o tempo, eu vou pesquisando e percebo, ó, não tem esse animal lá, não tem esse animal lá. Agora ele começou a se estabelecer, é porque a quantidade de matéria orgânica na região aumentou. Então, esse é um fator, tá? Outra coisa, a questão dos microplásticos, né, que vem entrando na cadeia alimentar e vão se acumulando ao longo dos grupos, né, da cadeia alimentar. Quanto mais distante do produtor, maior a quantidade de microplástico que está lá. Então, a gente tem que perceber que, por exemplo, você tem lá um porífero que tem X plástico. Aí tem um animal que come 2 poríferos, ele tem 2X. Aí tem um peixe que come 3 vezes esse animal e tem 6X. Aí você come um peixe, você passa a ter essa quantidade, né? Peraí, eu entendi que a digestão extracelular é a boca e a intra ocorre em parte do ser vivo como digestão extracelular completa. Ah, não. Ó, a questão aqui é o seguinte, ó. Se ela é intracelular, é dentro da célula, não tem órgãos para fazer digestão. Se ela é extra intracelular, começa fora da célula e termina dentro com os lisossomos, tá?
E a extracelular é completamente fora da célula. Os nossos lisossomos, que vocês aprenderam lá na frente 1 com a tia Elisa, não participam da digestão de alimento dentro da célula. Né? A gente tem os lisossomos por outras funções, como autólise, autofagia e tal. Mas os nossos lisossomos não digerem comida. Por quê? Porque toda a digestão é fora da célula. Vai acontecer nos órgãos, né? Boca, estômago, intestino, geralmente, e nós já absorvemos o material totalmente digerido. Tá? Então, essa é a digestão extracelular. E tem a extracorpórea também. Né? Tem a extracorpórea, tá? Que vai acontecer fora do corpo, né? Extracorpórea, fora do corpo. São animais que geralmente têm sistema digestório completo, tanto extracelular como extracorpórea. Né? Então, sistema digestório completo significa que tem boca e ânus, ou seja, o alimento entra por um lado e sai pelo outro. Ó. Entra por um lado e sai pelo outro. Né? Então, isso garante uma passagem unidirecional da comida pelos compartimentos, o que vai aumentar a eficiência na digestão. Tá? Seres que fazem digestão intracelular não defecam? Não, eles têm a exocitose, liberam substâncias que não foram digeridas e não serão aproveitadas pela célula e soltam elas na água, tá? Então, veja, a mais eficiente é quando ela acontece extracelular. Por quê? Porque a célula não faz um trabalho mecânico, um trabalho químico de digestão. As células soltam as enzimas e elas acontecem lá fora, né? Não, não, eu tenho uma referência aqui, ó. A digestão intracelular, no nosso caso, não existe isso. Intracelular, no nosso caso, nossa digestão é extracelular. Entendeu? Não, eu vou repetir, tá? O extracorpóreo. Então, nossa digestão é extracelular. Significa que o material sofreu a parte mecânica, sofreu a parte química e vai ser diretamente absorvido o monômero. Acabou. Não vai acontecer mais nada com ele. Quando entra os aminoácidos na célula, a célula já vai usar os aminoácidos para produzir a nossa proteína. Tá? Então, voltando aqui. Ó. A digestão extracorpórea, ele vai soltar as enzimas fora do corpo, né? Em cima do material que vai ser digerido. Vai acontecer a digestão e ele vai já engolir tudo digerido. Então, a gente tem os fungos fazendo isso, né? O que dá a impressão que o alimento está murchando, né? A gente tem as moscas, né? Como insetos, e os aracnídeos, que são geralmente o mais fácil exemplo. A aranha teífera, que prende o bichinho na teia. Aí insere nesse bichinho as enzimas, depois de uns dias ele volta, aqui umas horas ele volta, o bichinho está todo digerido e chupa tudo, todo o nutriente de uma vez, tá? Então, ó, voltando a essa classificação. Os poríferos, o primeiro filo, não tem sistema, a digestão é dentro da célula. Os quinidários e os plateumintes têm um sistema digestório incompleto, com apenas boca. Então, vai ter que entrar e sair pelo mesmo orifício. Então, demora, menos eficiente. Então, começa fora, termina dentro da célula. A transformação química dos alimentos começa fora e termina dentro da célula. E a extracelular, toda transformação acontece fora da célula, são animais de sistema digestório completo, o que garante uma maior eficiência, porque ele pode entrar e sair ao mesmo tempo. Né? E aí você tem mais eficiência na digestão. E a extracorpórea é uma adaptação de alguns seres, né? Mas uma digestão que acontece fora do corpo. Você guarda para depois, no caso da aranha. Muitas vezes, muitas vezes não, que pena. A pessoa toma uma picada de aranha e fala, porque o veneno está necrosando o meu braço. Não. A gente classifica a substância química como um veneno a partir do momento que ela tem uma ação neurotóxica. Então, um veneno de cobra, tá? Então, o veneno de cobra tem uma ação no sistema nervoso, vai acabar matando o indivíduo. Vai mudar o fluxo cardiorrespiratório, vai alterar a pressão e tudo mais. Tem aranha venenosa? Tem. Você pega lá a viúva negra, é uma aranha venenosa. Atua no sistema nervoso, tá?
Agora, aquelas que aparecem a foto no Facebook, aranha marrom, né, que levanta os pés, a armadeira, tal, que pica a pessoa e começa a necrosar a pessoa, né, o local da picada, aquilo não é um veneno. O que ela injetou em você foram as enzimas digestórias, que estão digerindo o seu braço, estão digerindo aquela região. Né? Por isso tem que fazer raspagem, tirar o tecido morto para evitar, né, infecções e coisas desse tipo. Mas não é veneno. Não é veneno. Veneno é sempre uma substância que tem ação neurotóxica, tá? E essas aí conseguem injetar as enzimas, né? Conseguem injetar as enzimas digestivas que vão nos digerindo. Que aflição. O nosso sistema digestório está aqui. Eu vou fazer a descrição anatômica dele, né? Depois a gente termina a parte físico-química. Então você tem aqui, ó, entrada do alimento, boca, saída do que não foi digerido nem absorvido, ânus, tá? Então, sistema digestório completo, completo que tem boca e ânus. Digestão totalmente extracelular, acontece fora do corpo, tá? Já falo e já mostro a planta carnívora, tem uma aqui, te mostro. Então, alimento, mastigação, deglutição, um ato de mastigar e engolir, transformação física. Movimentos peristálticos levam pelo esôfago o alimento até o estômago. Então, ó, existem alguns compartimentos que são importantes. Boca, estômago e intestino delgado. São os 3 compartimentos mais importantes, tá? Por quê? Porque é aqui que vão acontecer algumas quebras, algumas transformações. Então, o estômago tem a parte mecânica da maceração do alimento e tem a parte química que a gente vai ver. Passou para o intestino delgado primeiro, depois passou para o intestino grosso, tá? Vou por aqui, ó. O intestino grosso, é essa parte aqui, ó, o intestino grosso, ele só tem um papel na sua digestão, que é a absorção de água, tá? A absorção de água. O alimento digerido, ele vai ser absorvido no intestino delgado. Na última parte do intestino delgado, tem o duodeno, que é a primeira, né? O jejuno e o íleo, que é a parte final. A gente divide em 3 partes: o primeiro terço, o segundo terço e o último terço, duodeno, jejuno e íleo, onde acontece a digestão, as quebras, principalmente no duodeno e no jejuno, e depois a absorção dos nutrientes no íleo, que é a última parte, tá? Então veja, não existe absorção de nutrientes no estômago, sacou? A absorção vai acontecer no último terço do intestino delgado. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, como que eu vou escrever? No intestino delgado, tá? Também tem a absorção dos nutrientes, tá? No final dele, no final do intestino delgado, tá? Sim, a gente vai continuar agora, vamos trocar de sala e continuar falando da digestão exclusivamente humana, tá? Mas tinha uma pergunta aqui, antes de eu trocar, da planta carnívora, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí. Ó, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Eu vou para o computador e te mostro a planta carnívora, uma delas. As plantas carnívoras geralmente são plantas de regiões com poucos nutrientes. Aqui é só. Essa aqui é a chamada nefentes, tá? Então começa a crescer assim, ó, que bonitinha. Um cabinho. Aí esse cabinho se abre na folha e a folha faz uma curvinha na ponta, tá vendo? Aí essa folhinha aqui, ó, já tá um pouquinho maior, com essa curvinha que vai formar. Vou pegar um bem grandão aqui. Ai, peraí, que deu não.
Aqui, ó. Vai formar virar uma estrutura dessa aqui. Tá? O bichinho cai aqui dentro, ó. Tem um líquido aqui que atrai o bichinho. Tem um líquido aqui com as enzimas digestivas. O bichinho cai aqui dentro. Olha, cai aqui dentro, ó. E ele vai sendo, né, digerido e absorvido pelas próprias folhas. São folhas modificadas, tá? Então, assim, são plantas que geralmente conseguem sobreviver em ambientes com poucos nutrientes. Então, para aumentar a ingestão de nitrogênio, né, que é essencial para ela produzir as proteínas dela, produzir os aminoácidos, ela faz esse papel de absorver os bichinhos. Só que ela come, isso é alimento? Não, não é alimento, tá? O alimento é a parte da fotossíntese, ela faz fotossíntese, ok? Aí que agora perdi todo o chat aqui. Isso, ela faz o adubo dela. Aqui, Pokémon. Ah, aqui, aqui. Então aqui, ó. Por que quando a gente come o milho a gente vê ele saindo no final? Porque a gente não mastigou direito. Porque o amido fica protegido por uma casca de celulose e celulose a gente não digere, tá? O comentário do veneno dos russos aqui. E é isso aí, tá? Vamos trocar de sala? Deu nosso horário aqui. E a gente continua. Então, a digestão extra-intracelular, ela começa fora da célula extra, né? Num órgão, por exemplo, um estômago primitivo, e termina dentro de cada célula com seu lisossomo. Então, essa é a digestão extra-intracelular. Então, nessas plantas, como eu estou falando, né, se a gente considerar que a digestão tem a ver com alimento, elas não estão se alimentando, ok? Ela está fazendo um processo de captura de animais para reforçar o adubo, né? Reforçar o nitrogênio na alimentação dela. Então, digestão na planta é um assunto que não soa bem essa frase, né? Ah, como ocorre a digestão na planta? Na planta não ocorre digestão, porque ela vai fazer isso como adubo para ela fazer a fotossíntese dela. A forma de obtenção de nutrientes é a fotossíntese, por isso ela continua sendo verde. Né? Então, ó, vou fechando aqui a sala.